Hoje vamos falar sobre os judeus. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo sobre o programa. China Uncensored. Mais parece sionista sem vergonha. Minúsculas depreciativas. Conta administrada. KK, não dá pra confiar em nada. Como dizem os chapeuzinhos. Você é literalmente uma conta Zio espalhando mentiras sobre a China o dia todo. Todos vocês, Zio, são psicopatas. Ah, tá. Parece que os robôs não gostam de sionistas. O que faz sentido, já que Sião era a última cidade humana na Matrix. Mas acho estranho que ultimamente tenho recebido tantos desses comentários dizendo que China Uncensored é Ziukuk Goislop. Especialmente porque geralmente falo sobre a China e o Partido Comunista Chinês, não sobre Israel. Eu realmente fiz um episódio expondo o antissemitismo na China, que foi desmonetizado pelo YouTube por antissemitismo. O Google não apoia o anti-antissemitismo? Isso faz deles o que você já sabe? Minha cabeça dói. E então teve um episódio em que critiquei Israel por permitir que a China controlasse o porto israelense de Haifa. E disse que provavelmente não foi uma boa ideia Israel ter transferido secretamente bilhões de dólares em tecnologia militar para a China, especialmente considerando que grande parte dessa tecnologia militar vem dos Estados Unidos. Então sim, está tudo bem criticar Israel. O que obviamente significa que eu sou literalmente uma conta sionista tweetando mentiras sobre a China o dia todo. E não, eu não estou sendo pago. Pelo menos não pelos judeus. Para aqueles de vocês que não vivem online como eu, existe essa ideia de que Israel está pagando $7.000 por postagem para espalhar propaganda pró-Israel. Isso aparentemente inclui criticar o Partido Comunista Chinês. Se eu ganhasse 5 centavos toda vez que alguém na internet me acusasse de receber $7.000 de Israel, eu provavelmente teria $7.000. Agora você pode dizer, não se preocupe com esses comentários, são só bots. Tentando barrar a ascensão da última cidade humana, Sião. Mas mesmo que sejam bots, alguém programou esses bots para agir dessa forma. Fizeram isso por um motivo. O que está acontecendo? Por que criticar o Partido Comunista Chinês é de alguma forma considerado propaganda pró-Israel? Bem, vou me arriscar aqui e dizer que é pelo menos parcialmente porque o Partido Comunista Chinês diz isso. Notei um grande aumento nesse tipo de comentário após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. A China nunca condenou os ataques. Enquanto isso, o Hamas de alguma forma obteve armas chinesas. Armas chinesas são como Pedro Pascal, estão em tudo hoje em dia. E aí tem o TikTok, o polêmico aplicativo de mídia social chinês. Uma pesquisa do New York Times Ipsos, feita poucos meses após o ataque de 7 de outubro, mostrou que 44% dos americanos entre 18 e 29 anos usavam o TikTok com frequência. E o que eles teriam visto no TikTok nos meses após 7 de outubro? Lembre-se, o Partido Comunista Chinês controla o algoritmo do TikTok. Este relatório do Network Contagion Research Institute descobriu que o conteúdo ser promovido ou silenciado no TikTok parece depender de estar alinhado ou em oposição aos interesses do governo chinês. E como mostra este gráfico, em comparação com o Instagram, há claramente menos conteúdo pró-Israel. Isso não acontece com o conteúdo anti-Israel ou pró-Palestina. Alguns meses após 7 de outubro, o Wall Street Journal realizou um teste em que criaram várias contas automatizadas registradas como adolescentes de 13 anos. Poucas horas após o cadastro, o TikTok começou a mostrar para algumas contas conteúdos altamente polarizados, frequentemente refletindo conteúdos pró-Palestina bastante extremos. O conteúdo pró-Palestina superou em muito o conteúdo pró-Israel ou neutro. Mesmo com um dos bots fingindo ser uma criança de 13 anos no modo restrito que deveria filtrar conteúdos impróprios, o aplicativo continuou inundando o usuário com conteúdos sobre a guerra. Tudo isso ocorria quase ao mesmo tempo. Vimos protestos pró-Palestina massivos, às vezes violentos, em universidades americanas, alguns dos quais acabaram sendo financiados pelo multimilionário pró-PCCAT Neville Roy Singham. Para citar pessoas que juram que não são antissemitas, pessoal, só estou observando as coisas, só estou fazendo perguntas.
Isso se encaixa muito bem com o que está acontecendo dentro da China. De acordo com o New York Times, na internet fortemente censurada da China, discursos inflamados e críticos a Israel são abundantes. Isso inclui a mídia estatal. Poucos dias após os ataques de 7 de outubro, o China Daily publicou uma matéria dizendo que os Estados Unidos estão do lado errado da história em Gaza. Curioso, pois a história ensinada na China está do lado errado da realidade. Eles também afirmam que o governo dos Estados Unidos está apoiando Israel cegamente. Ouço isso quase tão frequentemente quanto ouço com Pedro Pascal no elenco. Enquanto isso, Hu Xijin, o ex-editor-chefe da minha mídia estatal chinesa favorita, o Global Times, disse no Weibo: vai com calma, Israel. Tenho receio que vocês expulsem a Terra do sistema solar. Que também recentemente chamou o Japão de Israel do leste asiático. E não, isso definitivamente não é um elogio. Então isso significa que vamos começar a ver Gundams em Gaza? Boa forma de usar a narrativa, senhor. Fica claro que a China está totalmente satisfeita com mensagens anti-Israel. Então, quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU afirma que Israel cometeu genocídio na faixa de Gaza, bem, isso pode até ser verdade, mas também vale lembrar que a China faz parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Desculpe, estou só reparando nas coisas novamente. Muitas dessas alegações sobre Israel são difíceis de verificar ou falsas. Mas o que Israel está ou não está fazendo não vem ao caso, porque este é o China Uncensored. Eu falo sobre a China. A questão é que o PCC te adora toda essa atividade anti-Israel na internet. Por quê? Eles realmente se importam tanto com o povo palestino? Bem, talvez eu seja muito cínico, mas duvido que esse seja o motivo. O Partido Comunista Chinês quer que os americanos acreditem que o governo dos Estados Unidos é controlado por Israel. Não só isso, mas também que todos eles são pedófilos chantageados pelo agente do Mossad, Jeffrey Epstein. Dois conhecidos propagandistas pró-Partido Comunista Chinês comentam os arquivos de Epstein. Um deles diz que se a lista for liberada de repente, Israel não tem mais controle. Mas ei, você sabe quem não é controlado por Israel? O camarada Xi Jinping não é mau, pois não é controlado por outro país. Ele é mau simplesmente porque gosta disso. Assim, programas como China Uncensored podem ser apenas uma conta Zio tweetando mentiras sobre a China o dia todo. Porque Israel é o verdadeiro inimigo, não o Partido Comunista Chinês. Percebe como essa guerra de narrativas beneficia o Partido Comunista Chinês? Não digo que o Partido Comunista Chinês iniciou o sentimento anti-Israel, mas com certeza gostam disso e podem estar dando um belo impulso a esse sentimento. É uma chance de dividir ainda mais os Estados Unidos. A guerra de Trump no Irã não tem relação com a segurança nacional dos Estados Unidos ou com a retirada do parceiro da China no Oriente Médio. Não, Trump é apenas um fantoche de Israel. Aquela coisa toda de banir o TikTok? Sim, o TikTok foi banido só porque estava promovendo conteúdo anti-Israel no algoritmo, não por causa das enormes preocupações de segurança nacional com o fato de os americanos receberem notícias por um aplicativo espião chinês. Acho que o problema se resume ao que ouvi de um podcaster famoso. Não direi quem é. Mas ele disse ao público dele que, como os Estados Unidos são controlados por um monte de pedófilos controlados por judeus, votar é inútil. Não importa, não faça isso. E os Estados Unidos não têm autoridade moral para agir internacionalmente. Esse cara não apoia o Partido Comunista Chinês nem recebe da China. Mas eu não conseguiria pensar em uma mensagem mais alinhada aos interesses do Partido Comunista Chinês. Se o povo americano estiver tão desmoralizado a ponto de se retirar do cenário internacional, a China ficará mais do que feliz em entrar sem oposição. Sim, nos Estados Unidos também, não só no resto do mundo. Mas, Chris, ouço alguns de vocês dizerem, pois leio mentes, posso não gostar nem de Israel nem do Partido Comunista Chinês. Esse é seu direito dado por Deus como americano. Você pode defender que os Estados Unidos reduzam a ajuda a Israel. Todo americano tem o direito de questionar o destino de seus impostos. Você pode protestar contra as operações militares de Israel no Oriente Médio, só espero que não use o dinheiro de Neville Roy Singham. Mas se você deixar sua antipatia por Israel te levar a ações que beneficiam o Partido Comunista Chinês, talvez você esteja sendo manipulado.
Vamos supor que em 2028 a eleição presidencial dos Estados Unidos seja entre Marco Rubio, que é muito pró-Israel, mas também muito contra o Partido Comunista Chinês, e o velho Gavin Newsom, que é um grande amigo de Xi Jinping. Lembra quando ele limpou São Francisco antes da visita de Xi Jinping? E você não vota porque te disseram que seu voto não importa. Tudo é controlado pelos judeus. Então esse cara se torna presidente. Você acha que isso vai ajudar os Estados Unidos? Além dos americanos das indústrias de clareamento dental e gel para cabelo. Se você acredita que os Estados Unidos não têm autoridade moral para agir internacionalmente, então vai se opor justamente às coisas que os Estados Unidos precisam fazer para enfrentar o PCC. E você pode acabar descobrindo que era o PCC por trás de muitas das coisas que você estava ouvindo. Definitivamente, existem alguns podcasters do movimento America First, de origem e financiamento questionáveis, que passam muito tempo atacando Israel. Só para, eventualmente, começarem a falar sobre como o PCC é ótimo. E veja só, promoverem Gavin Newsom para presidente. Ele diz que vai votar no Gavin Newsom. Esse é um problema com várias personalidades da internet, mesmo que supostamente estejam em lados opostos do espectro político, alegando que não é o PCC que representa o verdadeiro perigo para os Estados Unidos, e sim Israel. A ameaça real aos Estados Unidos vem de Israel? Nossa aliança com Israel é uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Nunca nos esqueçamos de quem é o verdadeiro inimigo. O inimigo é Israel. Neste momento, não me surpreenderia se o grande vilão da próxima saga da Marvel fosse o Netanyahu. E enquanto eu venho dizendo há anos que precisamos nos desvincular da China, adivinha de quem realmente precisamos nos desvincular? Precisamos nos desvincular desse país. Nós precisamos nos desvincular. Desvincular. Vamos nos separar. Na verdade, com o quão podres os Estados Unidos e Israel são, será que o Partido Comunista Chinês é realmente tão ruim assim? Então eu realmente procuro emular a China. A China tem os fundamentos corretos e é um país liderado por chineses que se importam com a China, que enfatizaram a cultura chinesa. Nós não temos isso. E é uma enxurrada de mensagens assim que faz com que, quando eu critico o Partido Comunista Chinês, eu receba mensagens do tipo: acho que você está sob o controle dos judeus. Como toda a mídia, até mesmo o China Uncensored se rendeu ao dinheiro dos judeus. Agora, infelizmente, eu não recebi $7.000 para fazer este episódio. Nem ganhei uma foto da irmã do Ben Shapiro. Tenho quase certeza que o YouTube vai desmonetizar este episódio, então preciso da sua ajuda. Junte-se ao meu exército dos 50 centavos do China Uncensored assinando chinuncensored.tv. Preciso de mais 1.000 assinantes para manter o programa, pois expor o Partido Comunista Chinês não é lucrativo. Clique neste botão ou no meu link abaixo. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.